A Voz de Sairé apresenta Compartilhando Experiências. Apresentação: Oséias Caetano da Silva. Meus amigos e amigas do canal A Voz de Sairé, um canal do YouTube, e a você também que está nos assistindo em qualquer que seja a plataforma, estamos com mais um programa Compartilhando Experiências. E nesta semana nós vamos aqui conversar com a professora. Eu quis trazer essa conversa, esse bate-papo com a professora que muito serviu aqui ao município de Sairé, e a gente vai conhecer um pouquinho quem é a professora. A gente já está vendo a professora Maria Luísa, e também um pouquinho das experiências que ela pode trazer para a gente aqui, contribuindo com a cultura aqui dessa nossa terra. Companheira Maria Luísa, Pedrosa. Uhum. Você sempre foi professora aqui no município? Sempre. Eu comecei a lecionar o Mobral, né? Com 16 anos. Com 16 anos. 16 Mobral, anos. o pessoal não sabe o que é Mobral, não. Que era aquele projeto que tinha de alfabetizar os idosos. Isso na década de 70. Isso. Eu lecionei uns 3 anos, ensinando Mobral à noite. 3 anos? 3 anos. Que coisa boa. Gente, a gente vai aproximar um pouquinho mais essa câmera. Vamos aproximar mais um pouquinho a câmera aqui, né, pra gente ver melhor aqui. Ok. Com 16 anos, 16 ensinando. anos. Eu estudava aqui, em Sairé. E quando era à noite que eu chegava, eu ia ensinar numa congregação que tinha lá na terra do meu pai. Ah, Congregação Batista. Isso. Eu comecei a lecionar com 16 anos. E tinha alunos? A organizadora, né, a coordenadora do Mobral na época era Maria Etienne. Etienne de Dadinho. Etienne Dadinho. Isso. Ela era a coordenadora. Aí ela perguntou se eu queria ensinar Mobral. Aí eu aceitei, porque quando eu era criança, minha mãe diz que eu fazia aluno das minhas bonecas, dos mangará de banana, que eu fazia as bonecas e ia dar aula. Você fazia suas bonecas dos mangarás de banana? Isso, para dar aula. E aí fazia sua turma? Dentro do sítio, tal. ela disse até que era a maior zoada, porque eu ficava como que se eu tivesse mesmo ensinando. E você brigava com seus alunos lá? Assim, a maneira da gente dar aula sempre era a mesma que eu fazia. Aí minha mãe achava muito engraçado. Pois é, e você dava bronca lá nas suas bonecas? Bronca lá. Bronca Era mesmo? bronca, Aí isso fez com que você ficasse assim, aí fui apaixonada pela educação. Isso, aí fui crescendo, né? Quando eu terminei a 8ª série, foi o primeiro mandato de Everaldo Dias de Arruda, né? Aí quando eu terminei a 8ª série, eu estava com 18 anos. Aí ele mandou dizer por Marluce, minha irmã, que se eu quisesse ensinar no grupo de Dino de Zé Gordo, aí teria uma vaga para mim. Até foi motivo de muita alegria, né, que eu esperava por isso. Era meu sonho, né, desde criança, que eu já praticava brincando, né, de ser professora. E aí eu vim ensinar em 84 no sítio de Dino de Zé Gordo, que era ali aquele grupo. No grupo aqui do Periperi, né? Do Periperi, sítio Periperi. Inclusive não tem mais aquele prédio lá, Não tem, né? Derrubaram, demoliram, né? Foi tudo demolido ali. Foi. E aí você concluiu o ensino médio aqui mesmo em Sairé? Foi. Naquela época chamava segundo grau, né? Segundo grau, isso. E aí você fez magistério? Aí foi. Aí depois eu parei os estudos. Aí depois comecei novamente, aí fiz magistério. Mas mesmo sem ter magistério, que eu lecionava. Que é o curso de formação de professores, chamava-se magistério na época. Era. Que depois mudou o nome para normal médio. Isso. Né? E agora não tem mais normal médio, né? Não. Na época que eu entrei para ensinar, que foi em 84, quando Everaldo me chamou, eu estava com 18 anos. Nesse tempo não fazia concurso para entrar. Não fazia concurso público, não. O concurso entrava depois... assim, como a pessoa já queria, o prefeito por selecionava a amizade, né? Aí muito... era funcionário. Não tinha concurso público. Então, na Constituinte, na Constituinte de 88, que foi feito todas as leis do país, foram refeitas, né? Isso.
foram reorganizadas algumas legislações e com a Constituição de 88, foi promulgada no dia 5 de outubro, quem já tinha 5 anos no serviço público ficou efetivado. Isso, no foi seu o meu caso, caso. foi Foi o o meu seu caso. caso, né? Eu já tinha 6 anos. 6 anos. Eu já tinha 6 anos de trabalho. Aí fazia o concurso público quem queria. Mas, por lei, você já estava efetivada. Bom, se já estava efetivada, não ia fazer concurso. Então, né? eu não fiz. Nunca fiz concurso público. É, porque você não precisava. Não precisava mais, porque eu já fazia 6 anos que eu lecionava. Na época, no dia 5 de outubro de 88, quem já tinha 5 anos Isso, no serviço público já estava efetivado. efetivado. Era considerado efetivo já. Isso. Não somente você, mas várias pessoas Várias aqui, né? pessoas, porque assim, ainda teve colegas minhas que ainda fez o concurso. Mas eu não fiz. Porque não tinha necessidade de eu fazer. Mas muitas colegas fizeram, cada um é cada um, né? É verdade, é. Mas não havia necessidade. Não. E aí você saiu da zona rural, veio para a zona urbana, ser professora aqui na cidade? Foi. Aí o primeiro ano que eu ensinei foi lá em Dino de Zé Gordo, ensinei uns 3 a 4 anos. Aí depois meu pai deu um pedaço de terra à prefeitura. Já como eu estava lecionando, né? Aí ele disse, eu vou dar um pedaço de terra aqui à prefeitura para fazer um grupo, porque facilita de você não se distanciar para ensinar longe. Porque lá do Cajueiro para ali para o Periperi eu gastava 40 minutos. 40 minutos. Aí meu pai deu um pedaço de terra e construíram um grupo. Ainda lecionei lá uns 5 anos. Depois, foi caso que aconteceu um acidente lá em Manuel Clemente, né? Que mataram os 3 primos. Aí papai mudou-se para a rua e eu também vim para a rua. Quer dizer que seu pai veio morar na cidade, foi por causa, influenciado por causa dessa Foi violência? Foi um crime bárbaro, né? Que mataram 3, né? 3 da mesma família. Aí todo mundo ficou assustado. E na época, muitas pessoas se mudaram para a cidade. Com medo, né? Porque foi um crime que chocou a região, né? Mataram 3 e foram 3 primos da gente. Aí mamãe ficou muito amedrontada também e aí nós mudamos para Sairé. E aí, lógico, você foi transferida para uma escola urbana. Para a cidade, foi. E aqui na escola urbana você também já passou por outras funções, além de professora, né? Eu fui coordenadora por 4 anos. Mas não é muito minha função, gosto mais de lecionar. Quer dizer, você não se identificou no cargo de supervisão? Não, eu gosto mais de alfabetizar, de ensinar mesmo. Ensinar. É. E aí, além dessas funções, somente essas 2 funções, professora e coordenadora? Foi. E aí, passou quanto tempo na escola? 36 anos. 36 anos? 36. Ensinei no Marco Freire, ensinei no Costa e Silva. No Costa e Silva foi 15 anos. Ensinei lá no pavilhão, que foi onde eu me aposentei agora há pouco. Ensinei em Barra de Penon 8 anos, né? Em Barra de Penon. E assim, minha trajetória de professora eu amo até hoje. Foi muito satisfatório. Foi muito bom. Eu ensinava e ao mesmo tempo eu aprendia. Isso é o bom do professor, né? É. O professor, ele aprende ensinando. É muito gostoso, né? A gente aprende com nossas crianças. É verdade, isso é importante. É. Você, se tivesse que voltar ao tempo de juventude, você seria professora? Com todo orgulho. Voltaria sim. Sinto saudade. E eu percebo aqui, com essa entrevista, você fala com emoção. Sinto saudade e me orgulho de dizer que sou professora. Isso é importante. Porque é uma missão muito, assim, espinhosa. É uma profissão que não dão muito, assim, valor, né? O professor não é bem valorizado. Porque o professor, ele em si, ele era para ser uma das profissões que ganhasse melhor, que fosse mais bem assalariado. Por quê? Porque todas as profissões, ela vem do professor. Um juiz, ele passou pelo professor primário. Qualquer profissão passou pelo professor. Então, o professor era para ser mais valorizado. Né? Uma missão muito espinhosa, porque ali você é mãe, você é pai, você é enfermeiro, você é tudo. Né? Você é tudo numa sala de aula.
Teve alunos que chegavam chorando porque teve brigas em casa, na família, atritos. E ali a gente tinha que dar o melhor a ele. A melhor atenção, carinho, respeitar aquele momento daquela criança que estava passando por aquela dificuldade. Então eu considero uma profissão das melhores, professor. E isso lhe traz muito orgulho. Muito orgulho. Eu me sinto muito orgulhosa de ter lecionado 36 anos. E de vez em quando eu escuto alguém dizer assim, né, que já foi professor, ou que está sendo professor, dizer assim, rapaz, eu tenho essa profissão, mas é porque não tinha outra coisa, eu não sei fazer outra coisa. No seu caso, não. Você era professora porque você queria ser professora. Com amor. Porque... Independente do salário que eu tivesse. Independente. E eu tenho colegas também que, assim, ensina por amor. Porque se nós fôssemos ensinar pelo salário, nós não ensinava, nós enrolava, né? Porque você bem sabe, Osés, que o professor é muito desvalorizado em todos os aspectos. Eu acho que nenhum prefeito, nenhum político gosta de professor, porque se gostasse, pagava bem. E o que fosse nosso, era nosso. E quando a gente tem, assim, uma coisa a mais a receber, um salário para ser reajustado, tem que lutar. E não deveria ser assim. Porque é uma das profissões que forma todas as profissões. E muitas poucas pessoas valorizam isso, né? Muitos poucos políticos, muitos poucos, assim, valorizam o professor. Tem mãe que acha que o professor tem que moldar o filho dela dentro de 4 horas. Não é assim. O professor a escola é um complemento, né? A família também não colabora com o professor. Tem famílias... A educação é de casa, né? De casa, né? começa em casa. E a gente amplia na escola. Mas tem família que não... Até as próprias famílias não valorizam o professor. Não ajuda. Porque quando se manda uma tarefa de casa, quem faz é o pai ou a mãe. E ele não o pai e a mãe faz a tarefa do filho. É, porque já chegou a pedir... Isso é crime, não é? É crime. Bárbaro. Imagina, um pai e uma mãe, eu fico pensando assim, sabe, professora? A professora passa uma tarefa para casa. Aí o pai e a mãe, por inocência, aí fica fazendo, não é, aquela tarefa para enganar a professora no outro dia. Mas só que não engana, que nós conhecemos, né? Pois é. Aí o que é que acontece? Esse pai, essa mãe está ensinando o filho a fazer coisa errada na vida. Com certeza. Está atrapalhando o aprendizado do filho. E está dizendo para ele não ser um cidadão de bem. Isso. Está mostrando para ele que vale a pena se trapacear. Isso. Porque no momento que ele está fazendo, ele não está ensinando ao filho. E não está educando ao filho, né? Não, aí prejudica tem que fazer o filho, tem que fazer o filho. Ah, mas meu filho não sabe fazer, então que fique sem saber fazer. Verdade. É melhor chegar na escola sem a tarefa feita do que ser feito pelo pai, pelo primo, pela prima. Isso, verdade. Isso verdade. Não, e outra coisa, isso é muito comum, viu? Infelizmente. Viu? E existe muito assim, né? A própria família não valoriza também o professor. Pois é. É uma classe muito sofredora. Agora, professora, como foi sua juventude? Minha juventude foi ajudando meu pai. Se estudávamos de manhã, ia trabalhar à tarde. Lá na agricultura. Plantando capim, arrancando mandioca, fazendo cerca, batendo cercado. Que nosso pai nos educou assim. Ele era analfabeto, mas educou a gente que hoje, graças a Deus, somos, assim, cidadão e cidadãs. Que meu pai educou. E isso é o mais importante, Muito né? importante, é. O importante não são os diplomas que os filhos possam ter, mas é serem cidadãos e cidadãs de bem. Isso. Se o pai ensinou o filho a ser cidadão de bem ou cidadão de bem, pronto, ele já ganhou. Meu pai foi um exemplo. Prêmio. Meu pai foi uma pessoa maravilhosa, porque ele era analfabeto, mas ele tinha uma educação com a gente, né? Não compra fiado, não pega o que é dos outros. Quando o mais velho estiver falando, cala a boca, não é para atrapalhar. Colocou a gente na escola, dedicou a gente ao trabalho. Meu pai foi um sofredor e também foi um guerreiro, porque ele criou 11 filhos. Ele cuidou, né? Quem criou foi Deus, mas ele soube cuidar dos 11 filhos.
Hoje resta sua mãe, né? Resta minha mãe, graças a Deus. É a matriarca. A matriarca. 90, a boneca de 92 anos. 92 anos, né? E ela muito lúcida. É, lúcida e muito rígida com a gente também. Muito rígida. Quando um filho quer pisar na bola ou faz assim, que ela sabe alguma coisa que ela não gostou, ela chama e conversa. É assim. É para assim. fazer assim. Ela vai lá me Tem visitar. que ser do jeito dela. De vez em quando ela vai me visitar. Ela Pois observa todo o movimento, entra lá na minha sala e diz, eu quero ver você aqui. Como é que está? Tá tudo bem mesmo? Desse jeito. E o aperto de mão dela. E o aperto de mão. Pois é. Bem forte, né? Bem forte. Como é que tá bem mesmo? O que é que tá faltando aí? Ela é bem assim, uma mãezona mesmo, viu? E Oséias, ela é uma mãe, ele foi um pai maravilhoso e ela também é uma mãe maravilhosa. Porque o dinheiro da aposentadoria do meu pai, ela não fica com um centavo, né? Ela dá 150 a cada filho. Ela não fica com um centavo da aposentadoria do meu pai. Nunca quis ficar? Nunca. Ela é uma mãe maravilhosa. Às vezes, quando eu comento assim com as pessoas ficam assim, só a escutar. Eu digo, é verdade o que eu estou falando. Ela não fica com um centavo, ela dá 150 a cada filho. Do valor da pensão? Da pensão do meu pai. Ela não fica com um centavo, não. Ela doa tudinho aos filhos. Ela só fica com a aposentadoria dela. Que é muito difícil uma mãe ser assim hoje. É muito difícil. E nossa mãe é um orgulho, né? Nossa mãe é um orgulho. Você sente muito orgulho dela, né? Sinto demais, demais. Até o pessoal de Sairé, a gente, a vizinhança, todo mundo de Sairé sente orgulho só em conhecê-la. É verdade. Dona Maria Arminda Pedrosa. Essa mulher realmente é uma guerreira. Merece, verdade. Merece homenagem. A gente sente, nós filhos sentimos muito orgulho de nossa mãe. Muito. Agora, você era aquela jovem assim, meia assim, pra frente, como alguns dizem, meio esprivitada. Esprivitada, gente, é uma palavreada que a gente usa na zona rural aqui, né? Era assim, eu sempre fui esperta, né, Oséias? Esperta, assim, a professora disse que é esperta. Muito esperta, assim, porque lá de casa, quem mais estudou foi 11, mas quem mais estudou fui eu. Porque, assim, de manhã, quem estudava de manhã, ia de manhã para a escola, à tarde ia para o trabalho com ele, com meu pai. E aí meu pai sempre marcava com um facão, né, para limpar o sítio. Olha, sua conta é daqui, ó, desse pé de pau que eu tô marcando com facão para aquele ali. Se você não tirar, você não vai para a escola, não. E assim, eu por gostar muito de estudar, tirava logo a tirava logo e ia para a escola. Quem não gostava de estudar se aproveitava, né? Isso, tinha uns irmãos e as irmãs que era preguiçoso, vagaroso, só ia para a escola para arengar. Aí não tirava a conta, também não ia. Que era para não ir para a escola. E muitas das vezes, né, Zé, não tinha pau de arara, não tinha era carro a pé, nenhum, né? era a pés, né? O carro era a gente mesmo, né? Nossa canelinha. E muitas das vezes ele selava o cavalo para eu vir, porque assim, tinha prova, mas os outros não vinham, eu vinha. E você sabia? Não passava, desistia. Você sabia andar a cavalo? Sabia. Eu ia buscar os animais no cercado. Você ia também tanger o gado, como a gente chama dava uma aqui, de né? vaqueira, né? Você era vaqueira. Tangendo o gado. Sempre foi assim, né? E foi uma infância maravilhosa, porque dedicamos ao trabalho e a ajudar nosso pai. Isso. Agora, diversão. Nenhuma. Meus pais, né, sempre foram evangélicos. Era, né? rigidez em casa. Meus pais sempre foram evangélicos, graças a Deus. E assim, quando ia para a igreja, vamos para a igreja. Não tinha nada de ficar em casa. Não vou não, porque isso e aquilo outro. Não, bora para a igreja. Vai todo mundo. Criou nós na igreja. Agora, uma festa vocês não iam? Não, era trabalho, escola e igreja. Trabalho, escola e igreja. Igreja, isso. Trabalho, escola. Isso, escola, trabalho e igreja. Isso. Essas festas, tinha festa em vários cantos. Quem disse que não ia? De jeito nenhum. E outra, quando arrumava namorado, o namorado só era para passar meia hora lá. Bom, mas era difícil arrumar um namorado. Era difícil, mas a gente escapulia, né? Quem é que chegava lá? Quem chegou alguém? Chegou primos, né? A gente namorava com os primos. Só namorava os primos? Era, mas ele só poderia ficar lá meia hora. Meia horinha. E aí? E longe, né?
E longe? E longe, e o pai do lado. O papai ficava sempre ao lado. Seu pai era o vigia lá. Eu vigia. E o pessoal morria de medo Tinha dele. que estar ali no momento, o rapaz e nós e ele. Eu fico imaginando, professor, um namoro desse hoje em dia, eu acho que ninguém queria mais Tem não né? mais. Tem não. Ninguém queria mais não. Se bem que pode ser que tenha aí assim É porque ainda, o né? tempo evoluiu, né? Evoluiu, né? As pessoas evoluíram Eu acho que o tempo também. de hoje tá melhor, não tá? O de hoje tá melhor, Eu porque acho, antigamente... né? Porque não podia, era um na ponta do banco, outro na outra ponta do banco, Pois né? é, né, gente? E a gente tá falando de uma época que não faz tanto tempo. Pois é. Estamos falando aqui da década de 80. Isso. E era essa rigidez aqui ainda, em Sairé, interior e tudo mais. Hoje está tudo diferente. Eu acho que o que faz ser diferente hoje, professora, a meu ver, foi essa tecnologia. Isso. Não é essas... É as influências, né? Hoje nós temos uma rede social muito forte, a internet mudou tudo. Hoje a gente não sabe mais quem é uma pessoa que mora na zona rural. A gente não faz a diferença mais de quem é da zona rural e quem é da cidade. Antigamente a gente tomava a benção ao meu pai estirando a mão, né? Bença papai, bença mamãe. Lá em casa os 11 foi assim. Papai, mamãe. Não tem nada de manhinha, nem pai, nem mãe. Era papai e mamãe. Era para estirar a benção, para tomar a benção. Hoje em dia, benção. E hoje em dia, às vezes, nem benção toma. Não. Bom dia, boa tarde. Oi, parece tudo que bem? não existe mais as mãos. Mudou Bença, tudo. Mudou tudo, né? Nas nossas casas mudaram tudo. Tudo. E você vê que hoje em dia é difícil uma família sentar todos na mesa para jantar, para almoçar. Isso é uma Aí coisa uns séria. já bota o celular de lado, outro já janta no sofá, outro já janta na cama. Difícil. É um problema. Você tem filhos, professora? Tenho uma. Tem uma filha. Tenho uma filha. Mora aqui mesmo na cidade? Não, ela mora em Paulista, né, no Recife. Ela é policial militar, né? Como é o nome dela? Trabalha no GAT e Laís. Laís Pedrosa. Isso. É da Polícia Militar. Da Polícia Militar. Ela está exercendo desde janeiro. Já entrou agora nessa... esse ano? Foi. Começou em janeiro. Muito bem. E ela está gostando? Tá se Adorando, identificando? ela está adorando. Ela é quem dirige o carro do GAT, né? Ela está trabalhando no GAT agora. Muito bem. Faz 2 meses. E ela já mora há quanto tempo lá na... Ela já mora no Recife há 13 anos. 13 anos. 13 anos. Muito bem. Já constituiu família lá também? Já tem um filho, né? Que já está com 13 anos. Com 13? 13 anos. Puxa, um neto de 13 anos. 13 anos. Muito bem. E você casou lá na década de 80, 90, tal, naquele tempo? Foi. Aí só tive ela também. Tive outros, mas morreu, né? Aí só se criou ela. Hoje você é solteira, casada? Sou solteira, né? Sou viúva, né? Me desquitei de um casamento. Casou com outro, E depois casei com outra pessoa e ele faleceu. Faleceu, hoje você é viúva? Sou viúva. Há 5 anos. Há 5 anos? 5 anos. Pois é, interessante. Tá precisando vir mais netos pra cá, né? É. Diga a sua filha, ó, mande neto pra cá agora. Quer mais não. Eu tô um pouco de tempo agora livre. Ela não quer mais não. Ó, tá vendo? Só quis um mês. É outra questão também que a gente observa na sociedade hoje, né, professora? No nosso tempo, os pais tinham 5, 6, 8, 10 filhos. 10 filhos, né? Minha mãe teve 15. 15, né? 15, criou 11, né? E os outros faleceram, os 4. Hoje, quando tem muito filho... 2. 2. Quando tem 3 filhos, tem uma família gigantesca. Aí você pensa que tem 10 filhos, então tem 3. Você mesmo não quis mais, né? Só quis 2. Só tem 2 filhas, é verdade. Então, hoje, a sociedade hoje é assim. E isso tudo está impactando em muita coisa, né? Muita coisa. Por exemplo, muitas escolas em Sairé fecharam. Fecharam devido à escassez de aluno. Não tem aluno. Não tem e aluno. vai fechar, e vão fechar outras escolas. Vão viu? fechar outras escolas e cada dia vai se... Como é que eu posso dizer? Se fechando o cerco de professor. Pois é. Né? Eu aqui em Sairé, aproveitando esse programa, e já que estamos aqui com a professora, eu fui contra transferir a sede daquele colégio Marcos Freire do local que ele era, lá naquele bairro do Abrigo, e que foi trazido aqui para a Avenida Coronel Zé Pessoa. Eu fui contra, e sou contra. E eu já estou dizendo isso eu acho que há 4 anos.
4 ou 5 anos, eu estou dizendo isso e repetindo. E até aproveito o programa, se algum professor estiver ouvindo, eu acredito que vai estar, né? Alguém da Secretaria de Educação, eu sou favorável que essa escola volte para o bairro do Abrigo. Porque Sairé está correndo um risco de fechar mais uma escola e vai ser na cidade. Muito triste, né? E qual é a escola que vai fechar? Porque você tem a escola Costa e Silva, que oferece o ensino do primeiro ano ao quinto ano, né? Ao quinto. E o Marcos de Barros Freire, que também oferece do primeiro ano ao quinto ano. E uma escola está na frente da outra. E todas as duas escolas teve redução de alunos, redução drástica. Então, o que é que eu tenho falado? O que é que eu tenho discutido? Para tentar ver se conscientiza o pessoal, né? Para todo mundo entender isso aí. Voltar o Marcos Freire para o seu lugar de origem, porque mesmo com essa redução de alunos, não vai poder fechar. Isso. E do jeito que está, com essa redução de alunos, o Marcos Freire, se tiver que fechar uma escola, vai ser o Marcos Freire, porque o Costa e Silva é mais antigo. O Marcos Freire é a escola, né? Que foi criada depois do Costa e Silva. Então, se fechar alguma escola, é o Marcos Freire. E isso é muito complicado e preocupante, né? Pois é, e principalmente para os professores. Isso. Porque, olha, eu me lembro que aqui em Sairé nós tínhamos um quadro de professor de mais de 200. Isso. Era nessa faixa. Mais de 200 professores, agora o quadro está em torno de 100. Muito pouco. E cada dia mais vai reduzir, né? Reduzindo, e o pessoal não está prestando atenção nisso. Não. Eu faço até esse apelo aqui no programa, né? Aproveitando meu programa, fazer apelo aqui, né? Aproveitando fazer esse apelo nessa entrevista. Eu acho que é importante repensar essa questão do Marcos Freire como estratégia para que se mantenha a escola. Mas Sairé, que era muito povoado, a gente está percebendo que tem diminuído muito. E não só é Sairé, eu acho que é no Brasil todo, né? No Brasil todo, até porque também, Oséias, as famílias, nós estávamos conversando. Antigamente era muitos filhos, agora é 1, 2. Pois é, então... É 1, 2. Você veja que a população de Sairé diminuiu e muito. Não sei esse censo agora o que deu, né? Não sei se terminaram. Mas é muito preocupante porque a cada dia restringe o total de alunos nas escolas. Não foi terminado o censo, hoje é dia 30, né? 30. Hoje são 30 de novembro de 2022. O censo ainda está sendo feito, mas eu fui informado, não por fontes assim oficiais, que parece que a população não vai crescer não aqui. Só Deus tem misericórdia. Então, gente, essa é uma realidade que no mundo todo não. O Brasil todo está passando, né? Está passando. A gente tinha os índices de crescimento em X, agora houve uma diminuiçãozinha que é natural, né? É natural. É natural. Isso não quer dizer que Sairé não está cheia de gente. Sairé está muita gente que no final de semana vem da capital, das cidades maiores, né? De fora, né? Vai lá para as suas chácaras e tudo mais. Mas é uma população, digamos, flutuante, né? Flutuante, sábado e domingo. Mas durante a semana, de segunda a sexta-feira, isso diminui bastante aqui, esse quantitativo, né? É verdade. Agora, professora, a gente já está caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Como é que você... Faça uma comparação aqui para a gente entender. Como é que era o perfil do aluno de 30 anos atrás? De 30 não, vamos colocar de 20 anos. De 20 anos. O perfil do aluno de 30 anos para o perfil do aluno de hoje. Muita diferença, né, Oséias? Quais são essas diferenças que você consegue, assim, visualizar? Porque o aluno de antigamente, ele ia para a escola com o intuito de aprender. Tinha aquele respeito com o professor, respeitava os pais, né? E com o passar do tempo foi se perdendo esse respeito pela família, pelo professor, né? Muitos alunos hoje em dia vão para a escola por quê? Tá com fome, os coitadinhos não têm o que comer em casa, vai para a escola para comer. E quando esse aluno vai para a escola só no intuito de comer, ele não todos, né? Não tem aquele incentivo de aprender. Ele foi pela comida. E antigamente eles iam com interesse a aprender. Até porque naquele tempo não tinha essas redes sociais que tem hoje e o sistema era outro, né? Qual é o impacto Como é que esse impacto das redes sociais
na aprendizagem dos alunos. Porque, Isso tem atrapalhado ou tem ajudado? de uma forma, sim, quando a família, né, está ali presente, vendo o que o filho está acessando, então esse tem um rendimento. Mas quando são famílias que deixam o filho ficar com o celular, horas e mais horas, eles não têm interesse em aprender, né? O interesse deles é estar nas redes sociais. Eu vejo por esse lado. Mas quando é uma família que sabe definir o certo do errado, ainda tem um jeito, né? Mas quando são famílias que deixam à vontade os filhos, não tem rendimento não. Agora, professora, uma curiosidade minha. A escola está se apropriando dessa tecnologia para melhorar o ensino-aprendizagem? Em alguns aspectos, né? Em alguns aspectos. O professor ele leva uma bagagem de conhecimento para a escola, né? Mas o aluno também ele vai com uma bagagem do que não presta das redes sociais. Aí isso interfere também na aprendizagem. E a escola não, a meu ver assim, eu acho que a escola não está sabendo fazer uso, tirar proveito, né? Tirando proveito dessa tecnologia para aumentar ainda, incentivar ainda mais o ensino? Em alguns aspectos sim, outros não. Né? Em alguns aspectos sim. Até porque os jovens de hoje, eles só pensam em... A mente do jovem de hoje é muito poluída. Eles vivem num mundo de fantasia. Eles não têm aquele aprimoramento de aprender e focar no estudo para ser alguém na vida. São poucos. Né? Muitos vão para a escola porque a mãe recebe Bolsa Família, se não for, corta, né? Outros é a necessidade da comida, né? E as famílias, né? As famílias hoje em dia estão muito também desestruturadas. E isso interfere muito no aprendizado do aluno. E me diz uma coisa, e você acha que as nossas escolas estão... Eu estou falando nossas escolas, não são as escolas exatamente do nosso município, mas eu estou falando no geral. Você acha que as nossas escolas estão preparadas, estão bem estruturadas para oferecer um ensino de qualidade? Sim, em muitos aspectos sim. Na condução de quê? O Estado ele oferece boas condições para as escolas, né? Agora, só que tem alunos também que vão para a escola não para aprender, para brincar. Entendo aí. Entendo essa sua preocupação. A escola está pronta para ensinar, está com todas as condições. Isso, só que usando de todas as ferramentas. Do tempo, né, dessas redes sociais atrapalha. Mas você está observando que tem uma interferência muito forte externa que atrapalha o ensino-aprendizagem. Muito. E principalmente também quando a família não colabora, né, Osés? Então a família tem que ser parceira da escola. Parceira. A família ela tem que caminhar junto à escola. Porque quando a família caminha junto à escola, a coisa anda. Né? Porque tem muitos pais que, assim, presta atenção ao filho, vai com a tarefa do filho para ensinar para ele, não vai fazer a tarefa, vai ensinar. E muitos não estão nem aí. Se o filho foi para a escola, foi. Se não foi, problema. Que tem muitos filhos de hoje que mandam nos pais. Né? Manda nos pais? Manda nos pais, vou para a escola se eu quiser. Porque o senhor ou a senhora não vai mandar eu ir, porque eu não vou. Porque eu já escutei. Vai quando quer. As famílias estão desestruturadas. Né? O mundo, o sistema, como é que eu posso dizer? As regras de hoje, as atitudes dos filhos são muito feias. E quando não se tem educação, feito você já disse, educação começa no lar, na casa, na família. Na sua avaliação, quem é o responsável primeiro pela educação? Os pais. Os pais. Os pais. Então você acha que os pais estão pecando muito? Isso. Estão deixando muito assim, ao desejar, né? Deixa os filhos fazer o que querem, vai na hora que quer para a escola, vai no dia que quer. Não tem aquele compromisso com o filho. E isso desestruturou muito o aprendizado. Muito bem, muito bem. Professora, eu quero muito lhe agradecer por essa entrevista e por essa aula aqui, viu? Por nada. Eu tenho certeza que muita gente está nos ouvindo e diz assim, rapaz, isso é uma aula, isso é uma palestra. Muito obrigado. Né? Um seminário que a gente precisaria pagar para ouvir. Eu que te agradeço você vir até a minha casa fazer essa entrevista. Muito obrigado, parabéns pela sua missão. Obrigada. Né? Parabéns pela sua missão aí, que cumpriu a missão, né, como professora. Isso. Agora,
Uma curiosidadezinha aqui, né? Sempre tem uma curiosidadezinha, né? Sim. Você está entrando no campo do comércio agora? Eu aposentei, né? E para ficar parada também não sou mulher de estar em casa assim, parada, né? Maria 30 Luísa parada não é, Maria Não. Luísa. 36 anos lecionando, depois estacionar em casa é complicado. Aí eu comprei um prédio, né? E abri um Aí comérciozinho, você uma abriu mercearia. empresa aqui, Foi, uma mercearia aqui em Sairé. foi. Coisa boa, né? Vai fazer um ano em janeiro já. Olha aí, tá vendo? É. Tá gostando? Amando. A experiência está sendo boa. Ótima. Coisa boa. Sucesso, hein? Amém. Obrigado. Professora, muito obrigado. Obrigada a você, eu que te agradeço. Meus amigos e amigas, esta foi uma história importante que ouvimos aqui da professora Maria Helena. Maria Luísa. Por que eu falei Maria Helena? Tem Helena no seu nome? Tem não. Ah, tô lembrado. A Maria Helena, eu confundo muito o nome Maria Helena e Maria Luísa. Isso. Porque Maria Helena é uma outra professora Isso. que eu estarei entrevistando em breve, que ela não mora em Sairé, ela mora no distrito de Sueição. Eu sei quem é. Não é? É sua colega, não é? É professora, continua sendo professora ainda, não é? Foi também, parece-me que ela foi supervisora também. Diretora, né? Foi diretora, Diretora. não é? E eu coloquei na lista das entrevistas e eu fiz essa provocação aqui, não é? De trocar o nome, já para fazer a propaganda aqui do programa Compartilhando Experiências, né? Para ficar todo mundo, ó, vai ter uma entrevista lá na frente. Lembrando. Isso é importante. Muito obrigado, professora. Por nada. E mais uma vez. E essa história da professora Maria Luísa é uma história importante, é uma história de superação, história de quem acredita no poder transformador da educação. Ela acreditou no poder transformador da educação, transformou a vida dela e da família. E tenho certeza absoluta que é o trabalho da professora, desta que falou com a gente hoje, mudou a vida de muita gente. Muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, foram alunos dessa professora. E agradece muito o empenho dela, a exigência. Ela sempre foi uma professora assim, muito exigente, para que o aluno pudesse aprender, para que pudesse se transformar num cidadão e numa cidadã de bem desse município e do Brasil como um todo, né? Nós somos todos brasileiros. Na próxima semana, teremos mais um programa Compartilhando Experiências, para mais histórias, mais experiências compartilhadas para a gente aprender e aprender muito. Até breve.